galerinha linda do meu coração! E aí, turminha, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, curtindo bastante essa semana. E aí, prontos para a nossa história de hoje? Vamos lá? Bom, hoje no Crianças que Mudaram o Mundo, nós vamos falar sobre o menino. A Bíblia não dá também o nome desse menino, assim como nossa história de ontem, sobre a escrava de israelita que estava lá na casa do general Naamã. O menino da nossa história de hoje também não tem nome. Essa história, crianças, está aqui na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. Então, ó, olha só, aqui está um barco, um barquinho deslizava suavemente sobre o lago, levado pelo vento. Que sossego! Também pudera, depois de tanta correria, ufa! Sabe quem estava nesse barco? Jesus, isso mesmo! Jesus e seus discípulos. Eles estavam muito cansados, não tinha tempo nem para comer, tinham que atender uma multidão. Todos queriam a ajuda de Jesus, talvez um milagre, uma palavra de consolo. Por isso, Jesus chamou os seus discípulos. Vamos a um lugar sossegado para descansarmos um pouco. Jesus, o Filho de Deus, conhecia a necessidade dos seus discípulos. Ele sabia que eles precisavam descansar e ele também precisava. Ele também nos conhece e sabe tudo que sentimos ou pensamos. Jesus é poderoso. E Jesus pegou esse barquinho de Betsaida para Cafarnaum. E a distância é curta por terra, cerca de 10 quilômetros. E algumas vezes Jesus esteve em Cafarnaum indo por terra. E sempre que lá chegava, as pessoas se aglomeravam à sua volta para escutar o que ele ensinava e para ver as maravilhas que Jesus operava. Por isso, ele queria que os discípulos descansassem um pouco e por isso eles atravessaram o lago. Mas como a distância não era muito longa, era só de 10 quilômetros, isso não impediu que a multidão os seguissem pela beirada do lago. E aí, quando Jesus chegou lá em Cafarnaum, a multidão já estava lá, a multidão que seguia já estava lá esperando por Jesus. E aí, quando Jesus chegou lá e a multidão descobriu para onde ele estava indo, o que ele fez? Ele, muito feliz, recebeu a multidão e falou do amor de Deus para todas aquelas pessoas. E os discípulos estavam ficando preocupados, porque estava ficando tarde, e aí eles pegaram e disseram para Jesus, eles falaram bem assim, ó, Jesus, dispensa essa multidão, manda eles embora, porque já é tarde, eles precisam comer. Mas Jesus não quis mandar o povo embora. Sabia que todos estavam cansados e com fome. E ele voltou para Filipe, um de seus discípulos, e disse, onde nós podemos comprar pão para toda essa gente comer? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele é Deus e sabe de todas as coisas, crianças. Estava querendo ensinar aos seus discípulos que ele era poderoso. E Felipe respondeu, nós não temos dinheiro para comprar pão para toda essa multidão. Então Jesus falou, vão ver quantos pães vocês conseguem arranjar. E eles saíram procurando no meio da multidão quem é que tinha algum pão, alguma coisa para comer. E os discípulos saíram procurando e André trouxe até Jesus um menino com uma cestinha. E ao abrir a cestinha, eles encontraram 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso é muito pouco para
gente, os discípulos devem ter pensado: e esse menino, que menino esperto, hein? Com certeza a mamãe dele falou para esse: meu filho, você vai seguir Jesus? Então, ó, quando ele saiu de casa de manhã cedo, ele falou: tá aqui, ó, mamãe vai preparar um lanchinho para você. Assim como a sua mamãe, às vezes, prepara um lanchinho para você levar para a escola, a mamãe daquele menino também foi muito previdente, preparou para ele aquele lanchinho. E aquele menino deve ter imaginado o que Jesus ia fazer com seu lanche, apesar dos discípulos estarem duvidando. O Senhor Jesus não ficou zangado, porque os discípulos estavam duvidando do seu poder. Apenas pediu que lhe entregasse os pães e os peixes. Jesus olhou prontamente a multidão e pegou o lanche daquele menino e fez o quê? Levantou para o alto e falou bem assim: graças te dou, Pai, por este pão que o Senhor está dando para que todos se alimentem. E aí, depois que ele fez essa oração, ele começou a repartir o pão, dar para os discípulos, e os discípulos começou a distribuir para aquela multidão. Jesus falou: olha, junte as pessoas em grupos e vão repartindo. Tinha só homens, não foi contado nem mulheres nem crianças, só homens, 5.000 homens. Olha só, agora você imagina se cada um desses homens estava ali com a sua esposa, com seus filhos. Quantas pessoas que não deveriam ter? E então, algo maravilhoso aconteceu. Enquanto Jesus partiu o pão, a comida foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aquele menino mal podia acreditar no que estava vendo. E os discípulos começaram a distribuir a comida e toda a multidão foi alimentada. Porque Jesus é poderoso, ele é maravilhoso, pois além de alimentar essas 5.000 pessoas, depois que todo mundo comeu, Jesus falou: olha, agora ajunte o que sobrou. E ainda sobrou 12 cestos de pão. Por isso, criança, Jesus não gosta de desperdício. Quando você, essa semana aí que na escola tem bastante atividade, lanche diferente, mesmo que você não queira comer o lanche, então você não pega. Você fala: não, tia, eu não quero lanche, hoje eu só tô a fim de brincar. Mas se você pegar, você come, porque o Papai do Céu não gosta de desperdício. Eu vejo muito na escola, às vezes as crianças pegam uma fruta, dão uma mordida numa maçã e joga fora. Pega a banana, dá uma mordida e joga fora. A tia lá da merenda põe a merenda, come uma colherada e joga o resto fora. E olha só, Jesus nos dá uma lição aqui, ó. Aquele menino foi esperto, trouxe o seu lanchinho, e ele estava ali com o seu lanchinho guardado, mas ele fez o quê? Ele compartilhou com Jesus, que compartilhou com toda a multidão, e ainda sobrou, e ele fez o quê? Pediu para que fosse guardado. Ele não deixou que aquilo fosse desperdiçado. Então, vocês também devem, assim como Jesus, saber o quê? Guardar aquilo que você não comeu para depois. Às vezes a mamãe, você acabou de almoçar, aí você tá com a barriga cheia, a mãe te oferece uma fruta ou um doce sobremesa, você fala: não, mamãe, deixa para depois, que agora, comi demais. Não é você pegar e comer um pedacinho e descartar fora, não pode, tá bom? Então, quantas pessoas foram abençoadas porque aquele menino repartiu o seu lanche, e muitas pessoas podem ser abençoadas através de você. É só você deixar o seu egoísmo de lado e repartir o que você tem. Um brinquedo, um lanche, um sorriso. Principalmente agora, semana do Dia das Crianças. Às vezes você aí na sua casa tem um brinquedo que você não brinca mais, tem uma roupa que você não usa mais e que ainda está em bom estado. Que tal você compartilhar aquilo que você tem sobrando com quem precisa? Assim como Jesus repartiu o pão daquele menino, sobrou e ele mandou os discípulos guardar para darem para os pobres que necessitavam depois, você também pode, assim como Jesus, compartilhar uma roupa que não te serve mais, um brinquedo que você não brinca mais, compartilhar um sorriso para um coleguinha que está triste, não é? Compartilhar a palavra de Deus, assim como a professora Esther está fazendo aqui com vocês, porque quando você compartilha o pão,
e a palavra de Deus, você está fazendo o quê? Você está ganhando pedrinhas na sua coroa. Então, crianças, não sintam vergonha. Compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra de Deus. Quando aprendemos a repartir o que temos, Jesus multiplicará o que repartimos para abençoar muita pessoa. Jesus também deu tudo o que tinha. O que ele tinha que ele nos deu? Ele nos deu a sua vida. Ele repartiu a sua vida por nós. Nós sendo ainda pecadores. Ele venceu a morte, está vivo. Então, vamos aprender com o menino que repartiu sem egoísmo para continuarmos crescendo com Jesus. Então, crianças, compartilhe sobre a palavra de Deus, compartilhe as coisas do céu também com o seu coleguinha. Olha só, às vezes você pode ter vergonha de falar de Jesus para o seu coleguinha, mas você não pode se envergonhar disso. Olha só o que está escrito aqui em Filipenses 2, 5 até o versículo 8. Está escrito bem assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, ele não teve... não foi egoísta, porque ele compartilhou a sua vida conosco, e ele, além de compartilhar a sua vida conosco, ele ainda nos deu o direito de ir morar no céu. Ele foi forte e corajoso para enfrentar aquela morte tão difícil, a morte lá na cruz do Calvário. Mas ele não está morto ali naquela cruz, e nem no túmulo, seu túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E o que ele fala para nós? Olha só o que ele diz para nós, estejam alerta e fiquem firmes na fé, sejam fortes e corajosos. 1 Coríntios 16 e 13. Então, nós devemos ser corajosos como aquele menino. Olha só, ele saiu de casa sozinho, né? Ali com o seu lanchinho que a sua mãe deu, e ele foi corajoso para poder ir seguindo Jesus da sua cidade até outra cidade. Olha só, e ele teve fé. Na hora que Jesus pediu, ele não foi egoísta. Ele compartilhou tudo que ele tinha. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história do menino, da multiplicação dos pães, que através dos seus 5 pães e seus 2 peixinhos, Jesus fez um grande milagre, alimentou uma multidão. Amanhã a professora Esther vai trazer mais uma história sobre crianças que mudaram o mundo para vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.